A todos os irmãos, que a paz seja convosco. Você que está nos acompanhando através dessa live, primeira live dos homens, e nós louvamos a Deus por estar aqui reunido com os missionários. O missionário Fernando está aqui hoje conosco, o missionário Mário, o pastor Cláudio, nosso convidado especial para estar adorando juntamente conosco. É uma alegria, irmãos, estar aqui com vocês. Agradecemos a Deus por essa chuva que também está caindo aí sobre a terra, e sabemos que Deus ele está no comando e no controle de tudo. E eu queria louvar a Deus pela tua vida, você que está nos acompanhando. Então, quero que você já vá lá, compartilhe essa live, compartilhe em grupos de WhatsApp que você tem, no Messenger, enfim, para um número grande de pessoas, para que as pessoas possam ser edificadas através dessa live. Isso não é um culto, nós vamos aqui trocar testemunhos, a ministração da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando alguns temas muito interessantes, e a gente foi bênção ter assistido a live das mulheres no outro dia. Grandemente foram usadas por Deus, falando sobre os heróis da fé, e hoje nós vamos também dar alguns complementos falando sobre heróis da fé que a Bíblia nos comenta, da galeria dos heróis da fé ali, e nós temos muitos nomes, porém hoje vamos estar aí falando de alguns, trocando essa mensagem com vocês, compartilhando, eles que nos trazem muita fé, muita inspiração, nos falam de seguir adiante, de não desistir. E também temos o nosso exemplo maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí vários personagens que a Bíblia nos traz, a vida de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, vários aí, José, Moisés, enfim, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, muitos heróis aí que nos trazem essa coragem, essa fé. E eu gostaria que você continuasse conosco até o final dessa live, para que você possa ser edificado através da palavra de Deus. E rapidamente eu quero orar com você, entregar este momento de adoração que teremos com o Senhor. Você aí da tua casa e nós aqui da igreja, na mesma fé, no mesmo espírito. Quero orar juntamente com você neste momento. Pai, nós continuamos na tua presença. Eu quero te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estar aqui nessa noite, comentando, reflexionando sobre a tua palavra, sobre o quanto o Senhor tem sido bom, e também falando, Senhor, desses personagens da palavra que nos trazem inspiração, que nos trazem ânimo, fé, coragem para seguir adiante, mesmo passando por lutas, problemas e dificuldades, Pai. E também tendo, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o maior exemplo de todos, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós declaramos o Teu Espírito Santo neste lugar, nós declaramos o Teu Espírito Santo sobre os lares, sobre as casas neste momento, que todos os irmãos, Pai, possam ser impactados por Ti, através, Senhor, deste momento de adoração, desse momento de reflexão da Tua palavra, que todos, Senhor, possamos ser impactados por Ti. Desde já repreendemos, anulamos tudo aquilo que não provém de Ti, espírito contrário das trevas, declaramos fora, Senhor, das nossas casas, dos nossos lares e das nossas vidas. E que o Senhor permaneça conosco neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. Agradecemos mais uma vez a presença do pastor Cláudio, que é um parceirão nosso aí de muito tempo, e sempre estamos juntos aí para adorar. Deus abençoe, pastor Cláudio, em nome de Jesus. Graça e paz a todos os irmãos, os missionários que aqui estão, em especial o pastor Felipe, por a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Você que está aí do outro lado aí, assistindo essa live, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito, muito especial para a vida de cada um de vocês. Nesse tempo que as quais a gente está um pouco apreensivo, como ser humano a gente sente, a opressão e essa pandemia e muitas coisas que está acontecendo. Nada melhor do que estar aos pés do Senhor. Que Deus possa confortar o teu coração, e vamos louvar o Senhor num louvor que... Olha, eu tinha preparado alguns louvores aqui, Deus está mudando tudo já, Mas vamos louvar o Senhor com um louvor que diz assim: A único que é digno de receber a honra e a glória, a
louvado seja o nome do Senhor. Que bênção é adorar esse Deus, exaltar Ele, que é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Então vamos dar aqui continuidade à nossa live, né? Um pouco mais dinâmica hoje, para fazer com que os irmãos consigam interagir conosco. Manda o teu alô, manda a bênção para nós aí. Você que está conosco aí, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu gostaria de passar aí a palavra nesse momento do missionário Mário, que vai estar dando continuidade ao que nós vamos estar ministrando nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, missionário. Boa noite a todos, boa noite, pastor Felipe, missionário Fernando, pastor Cláudio, você que nos assiste através dessa live, através da página da nossa igreja. É uma alegria enorme, uma alegria tremenda de estar aqui compartilhando esse momento da palavra de Deus, esse momento entre irmãos. E o mais interessante, o mais lindo é poder estar compartilhando da fé com todos vocês. Como dizia o pastor Cláudio, que estamos vivendo em momentos difíceis, momentos de preocupação, momentos de aflição. E a gente vê as pessoas, principalmente o homem, pai de família, aquele o sacerdote do lar, preocupado, ansioso. E não é por menos, porque toda essa pandemia, toda essa situação que tem se apresentado, tem trazido muito desgaste nos lares, desgaste na vida do sacerdote. Enfim, tantas coisas que têm se apresentado. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o nosso Deus é suficiente na nossa vida. Porque é dele que vem a fortaleza, é dele que vem o socorro, é Ele que não nos abandona. É através da nossa fé em Ele é que nós continuamos de pé. E eu gostaria de falar um pouquinho o pastor comentava do tema dessa, não vamos dizer culto, é uma ministração. E ele falava dos heróis da fé. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre um dos heróis da fé que eu admiro tanto, eu acredito que todos admiram, que é o nosso pai Abraão, o pai da fé. Abraão, um homem que ele não hesitou quando ele recebeu a ordem de Deus de sair da sua terra, de sair do meio da sua parentela, pegar a sua esposa e partir sem rumo, partir sem saber para onde iria, somente crendo. E que exemplo lindo esse, eu digo, porque não é fácil. Não é fácil, em momentos ao qual nós estamos vivendo, nós ter fé e crer que Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Se a gente olha para a situação, olha ao nosso redor, tu olha com os olhos naturais e tu diz, não tem solução, vai de mal a pior. É o que se escuta na rua. É verdade? É o que se escuta na rua. A gente escuta, comenta com pessoas que não têm fé ou têm a sua fé apagada ou não estão confiando demasiadamente. Nós escutamos que, não, isto tende a piorar, isto vai vir pior, isto vai... Mas o que nós podemos extrair desse herói da fé de Abraão é a fé inabalável desse homem. Ou seja, a confiança em Deus. Ele deixou todo aquele conforto, deixou tudo aquilo que ele já tinha conquistado, ele, a sua família, pegou a sua esposa e saiu, sem saber para onde iria. Ou seja, ele decidiu confiar em Deus. E é isso que nós temos que fazer. É isso que temos que fazer, confiar em Deus. Há uma situação terrível aí fora, há um caos no mundo, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus não vai deixar você na mão. Se você confiar, se você se deleitar no Senhor, se você colocar a tua fé em ação e confiar no Senhor, tudo isso vai passar na tua vida. E Abraão pega a sua esposa e ele sai em direção à terra prometida, a terra que Deus tinha prometido. E quando ele se estabelece na terra, como se não fosse pouco, vem um novo desafio para ele. Isso é um tema, é um ponto importante, desafios, porque nós estamos aprendendo a nos adequar a muitas coisas, não é verdade? Desafios têm se apresentado, carga de horários de trabalho reduzida,
dias de trabalho reduzido, ou seja, quando nós falamos em horas de trabalho reduzida, dia de horas trabalhadas reduzidas, o que reduz? Reduz o salário, reduz um monte de coisa. Então aí eu acredito que o homem ele entra naquela aflição, entra naquele desespero, e isso faz com que a fé comece a decair. Mas é nesse momento que você tem que confiar e olhar para esses heróis da fé, olhar para esse homem que ele, aceitando o primeiro desafio de Deus, ele sai de perto da sua parentela. O primeiro desafio, ele sai, deixa tudo para trás e sai. Ele não sai se aventurar, ele sai confiando que Deus algo tremendo tinha para a vida dele. E aparece um novo desafio para Abraão. Aí vem Deus de novo e diz para Abraão: Abraão, eu te darei o filho da promessa, eu te darei a semente da tua descendência. É um novo desafio para Abraão. Abraão diz: mas como, eu sendo já velho de idade, já avançado de idade, como que o Senhor me diz isso, meu Deus? Deus vai para Sara e diz a mesma coisa: terás um filho, será a vossa descendência. Sara também: mas como, se já sou de idade avançada, já cerrou a madre, como é que eu posso ter? Mais uma vez eles confiam em Deus, e Deus age. Nasce o filho da promessa. Nasce o filho da promessa. Daí partiria a descendência de Abraão. Logo em seguida, mais um desafio. Mais um desafio para esse homem. Deus pede para ele o fio da descendência, o filho da promessa. E muitas vezes nós somos provados dessa forma. Muitas vezes somos provados dessa forma. Deus ele proporciona desafios para nós, para que a nossa fé ela não venha a decair, mas sim para que ela venha a crescer, que ela não venha diminuir na nossa vida. E às vezes nós vemos que Deus ele nos coloca desafios, nos coloca provas, e nós muitas vezes achamos que são provas e temos a Deus como um Deus mau, um Deus que quer nos ver mal, mas não é. É que Deus, se nós não temos fé e não confiamos em Deus, não tem como Deus operar na nossa vida. Não tem como as promessas, não tem como os milagres de Deus acontecer na nossa vida se nós não confiarmos. Por isso que muitas vezes vem situações na nossa vida, porque Deus está nos provando, a ver se nós vamos aceitar aquilo ou se nós vamos esmurecer na fé. E é justamente isso que Deus não quer. Por isso que ele está escrito hoje na palavra do Senhor, esse grande homem de Deus que é Abraão, o pai da multidão, é um exemplo de fé tremendo. Deus vem e pede seu único filho, pede para Abraão: ó Abraão, eu quero o teu filho como um sacrifício. Quero que você leve Monte Moriá e ali você vai oferecer em holocausto a mim. Imagina, Deus primeiro faz com que Abraão saia de perto da sua família. Só com a sua esposa, bueno, sai. Para onde? Não sei, eu vou te mostrar. Imagina. Logo em seguida, parece que Deus está zombando de Abraão e de Sara: vocês vão ter um filho. Mas como? Não tem condição. Só que para Deus tem condição de tudo. Deus pode reverter a tua situação assim, num estalar de dedos. Se nós confiarmos e obedecermos, Deus é assim na nossa vida. E continua. E Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele não hesitou em nenhum momento. Ele pega seu filho Isaque e leva para o holocausto. O menino, já sabendo daqueles rituais, já sabendo de tudo, pergunta para o pai: pai, mas onde está o cordeiro? Onde está temos tudo, temos uma faca, temos uma lenha, temos tudo pronto para o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Olha a fé do homem. É isso, esse ponto que chega a me arrepiar. Que ele olha para o seu filho e diz: Deus proverá. Deus proverá. Não se desespere. Não se impressione com o que está acontecendo. As circunstâncias aí fora podem dizer que é uma pandemia, mas a verdade, a realidade diz que é um Deus poderoso. A circunstância aí fora pode dizer que
muita falta de emprego. Mas a verdade que é Jesus, pode ter certeza que diz para você, Deus proverá. Deus proverá. E foi assim. E foi assim. O menino perguntou, cadê o holocausto? Cadê o sacrifício, papai? Deus vai prover. E Deus, Ele está preparando tudo para prover para você. Não se desespere, chefe do lar. Não se desespere, sacerdote da sua casa. Confie, porque para Deus não há circunstância. Para Deus não há situação que Ele não possa mudar. E Ele vai prover. A Bíblia vai dizer que no momento que Abraão, ele pega o filho, amarra, ata, coloca em cima da lenha, coloca em cima da pedra do holocausto, e o menino quietinho. Imagina a situação. Aquele menino ali, pronto para colocar o fogo e ser queimado. Mas olha que tremendo, que tremendo. A fé inabalável desse homem, Abraão. Sabe por que ele não hesitou em colocar o seu filho em cima daquelas lenhas, pronto para colocar fogo e queimar o seu filho? Porque ele sabia o Deus que ele estava seguindo desde que o chamou lá em Ur dos Caldeus. Ele sabia o Deus que ele servia. E ele sabia que por mais que aquele menino sofresse, morresse queimado ali, Deus é poderoso para ressuscitá-lo e trazê-lo de novo. Olha a fé desse homem, está aqui na Bíblia, está aqui em Hebreus 11. Abraão tinha essa fé, Abraão tinha essa certeza, que mesmo sabendo que ele poderia matar o seu filho, mas ele sabia, ele confiava, ele sabia que Deus o traria de novo. E eu quero dizer algo para você, antes de encerrar esta mensagem e passar para o missionário Fernando. Não desista do seu sonho, não desista da promessa que um dia Deus fez para você. Quem sabe Deus fez uma promessa lá anos atrás, em Ur dos Caldeus. Mas creia que hoje pode se cumprir. Mas para isso, você tem que estar aferrado em Cristo, com a tua fé inabalável. Não olhar para a circunstância, não olhar para o que estão dizendo aí fora, não olhar para o que está, os acontecimentos dos telejornais, das notícias, mas sim confiar em Deus. Confiar em Deus com toda a tua fé, com todo o teu coração, com toda a tua alma. E abrir a tua boca somente para dizer: o meu Deus proverá. O meu Deus proverá. Quando vier te dizer: ah, mas não tem, o emprego vai fechar aqui, vai fechar ali, tu vai ficar sem emprego, tu vai ficar sem isso, o teu filho, o colégio. Não, eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus poderoso. E Ele diz para mim e diz para você: eu proverei, Deus proverá. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Mário, gostaria só de fazer um complemento aqui. O senhor está falando sobre a vida de Abraão, e algo muito que é para nós forte, é que é notável essa fé dele, né? E tem uma parte aqui da Bíblia que fala que ele creu tanto em Deus, nas promessas de Deus. Aos irmãos que estão nos acompanhando, o missionário, o pastor, ele creu tanto na promessa dele que ele deixou a terra dele, deixou Ur. E quando ele deixa a terra de Ur, ele não sabia para onde ele iria exatamente, mas ele estava crendo em Deus. Às vezes Deus nos manda sair de alguma fase da nossa vida, de alguma situação que a gente está vivendo, mas é preciso ter fé, mesmo não sabendo onde Deus quer nos colocar. E Abraão nos traz esse grande exemplo, porque ele sai da terra de Ur sem saber para onde iria. E depois a palavra do Senhor diz que ele passou a habitar na terra prometida como estrangeiro. E algo para ficar para você também, complementando o que o missionário Mário está falando. Às vezes Deus vai te colocar num lugar que para você parece que você vai ser ali um estrangeiro, sem ser reconhecido, mas no tempo certo a promessa de Deus se cumpre na tua vida, assim como se cumpriu na vida de Abraão. Então olha só, interessante isso, ele sai da terra de Ur, não sabe para onde ia, mas Deus coloca ele na terra prometida como estrangeiro. E além disso, ele entendeu que a promessa de Deus não se resumia a sua pátria terrena. O que a gente pode entender com isso? Ah, mas eu não vou ir para outra cidade. Às vezes,
tu está resumindo a tua vida num lugar só, numa situação só, mas Deus ele te coloca num lugar às vezes que tu não entende, para Ele demonstrar grandeza e para que você entenda que você precisa ter fé nesse Deus verdadeiro. Que exemplo maravilhoso a vida de Abraão, se resumia ali em fé, um grande homem, um patriarca do povo de Israel, sendo notado como uma fé genuína. Que bênção isso! Irmãos, que você esteja sendo edificado nessa noite através da palavra, através dessa reflexão que nós estamos trazendo. Está passando novamente o pastor Cláudio aí, que está nos conduzindo no louvor. Que Deus abençoe. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe aí para que outras pessoas possam ser abençoadas com essa ministração, em nome de Jesus. Amém, amados? Que palavra abençoada, né? Sentimos a graça e a grandeza da presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus está falando muito forte aí em centenas de vidas que estão assistindo essa live. E não perca a esperança, não perca a fé. Aleluia. Deus está no controle. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, com uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, como o tio da oliveira vita, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Maravilhoso é esse Deus poderoso. Que bênção, é uma honra mesmo, pastor, ter o Senhor aqui conosco, adorando o nome do Senhor nesse tempo aí que poderia estar em casa hoje, né, pastor? Esse momento lá com a família, essa chuvinha. Eu tenho certeza que Deus ele nos trouxe aqui com um propósito. Está falando da palavra de Deus. Missionário Fernando, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor seja convosco. Eu queria agradecer pelo teu tempo que você está disponibilizando, mas eu tenho uma certeza no meu coração que grandes coisas o Senhor ainda fará nesta noite, na tua vida, aí na tua casa, na tua família e no teu convívio social. Eu agradeço a presença do pastor Cláudio. Eu tenho certeza que ele veio aqui para receber chuva de bênçãos na sua vida e no seu ministério. Amados, como o missionário Mário falava sobre o pai da fé, né? Nós somos também filhos de Abraão. Nós temos fé dentro do nosso coração, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E você tem que ter uma fé genuína dentro do teu coração. Você que está passando por momentos difíceis, você que está passando e ainda está nos vícios, tem algum tipo de vício que você ainda luta com ele, você tenta esconder ele, e através
desta palavra que o missionário pregou, através desses louvores que você escutou, e através dessa palavra que eu vou falar agora, e através da oração, você será liberto nesta noite. Você tem que ter a convicção no teu coração que maior é o Deus que está contigo do que aquele que te ataca, que está contra ti. O vício, ele não tem poder de tirar a tua paz e de te tirar da presença de Deus. Não importa o vício que seja. O vício é aquilo que desagrada a Deus e que causa dano na tua vida. Seja o cigarro, seja a droga, maconha, cocaína, crack, seja a cachaça, seja o cigarro, quem sabe 1, 2, 3 vezes por dia, seja o jogo, seja a jogatina, prostituição, traição, todo tipo de mal. Através desta live, você será tocado por Deus e algum parente ou amigo, colega teu, você vai compartilhar esta live. Não tenha vergonha de compartilhar, para que esta pessoa venha a ser edificada. Porque quem opera não somos nós que estamos aqui. É o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Hebreus 11, 23. Nós vamos falar agora daquele que é conhecido como o libertador do povo de Israel. Libertador. Mas esse libertador chamado Moisés, primeiro, ele foi um legislador. Ele foi a pessoa que recebeu de Deus, e eu entendo que foi a primeira pessoa mencionada na Bíblia que teve algo sobrenatural com Deus, algo íntimo com Deus. Foi uma pessoa que viveu muitos dias na presença de Deus, algo que quando a gente ouve, quando a gente prega, é algo que a gente quer viver. A gente tem essa vontade de viver, o que Moisés viveu. Moisés foi uma criança que nasceu no meio de um povo estranho, onde eles eram escravos. E a palavra diz aqui, nós vamos ler, Hebreus 11, 23. Pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aqui nós podemos ver, queridos, que Moisés, muitos de nós conhecemos a história, né, que houve um decreto para matar todos os primogênitos, porque o povo israelita crescia, se multiplicava muito, e o rei, ele temeu que aquele povo crescesse tanto que tomasse o Egito. Então ele fez uma lei: vamos matar todos os primogênitos, assim eles não vão crescer, assim não vão se multiplicar. Mas quando Deus, ele tem um propósito na nossa vida, ele usa até o nosso próprio inimigo para que nos guarde. E assim foi, porque quem criou Moisés, o libertador, quem cuidou de Moisés, foi a própria filha de Faraó. E Deus usou isso, e usa isso para que nós venhamos a entender que quando Ele está no negócio, e quando Ele está na nossa vida, irmãos, nós não devemos temer. Amém. Nós não devemos temer, porque Deus faz coisas estranhas na nossa vida. Quando Ele me tirou eu do pecado, quando Ele me tirou da feitiçaria, quando Ele me tirou das drogas, da doença, Ele fez coisas que eu não consigo contar. Não tem como eu imaginar o que Ele fez. Ele pegou e tirou e pronto. Não há uma explicação. E aqui, Ele faz com que Moisés cresça, Moisés seja um soldado preparado para o próprio inimigo. E esse Moisés, ele rejeita aquilo que ele poderia usufruir, viver na mordomia do pecado, viver
com aquela luxúria, com aquele medo que, quem sabe, muitos deles tinham do povo israelita, que o povo ia crescer. Eles sabiam que o povo se multiplicava. E Deus prepara esse Moisés, leva esse Moisés como legislador, leva esse Moisés a ser o líder de todo o seu povo, leva esse Moisés até o monte, aonde ali ele fica 40 dias e 40 noites, na presença de Deus. Leva esse homem a escrever as leis. Este homem é chamado como legislador, porque ele escreveu, ele escutou do próprio Deus. Quando a palavra entra no teu ouvido e desce no teu coração, você tem que entender que é Deus que fala com você. Deus está usando um ministro de louvor, Deus está usando um pastor, Deus está usando um missionário, mas Deus usa às vezes até o teu filho, até uma criança. Deus usou um jumento para falar. Deus usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Por isso, nesta noite, você tem que crer e tem que fazer com que a tua fé venha a ser inabalável, como teve Abraão, como teve Moisés. Moisés teve uns altos e baixos, nós sabemos disso. Através das escrituras, ali no livro de Êxodo, nós podemos ver que muitas vezes ele queria discutir com Deus como ia ser, mas ele sempre obedecia, ele sempre ia lá e fazia a vontade de Deus. Quando muitas vezes quando recebo a palavra, seja do pastor, seja do ministrador do culto, seja daquele que ministra a oração, eu quero fazer uma discussão com Deus. Eu quero dizer para Deus que não deve de ser assim, tem que ser assado. Que quem é esse pastor, esse missionário, ou esse pastor que veio nesta noite, não deveria de ter cantado este louvor ou esta canção. O senhor tocou num ponto muito importante, né, que a gente vê nos nossos dias e durante um tempo aí, que é algo que às vezes Deus está falando aos nossos corações, e como falou com esse grande homem de Deus, e às vezes esse questionamento, às vezes a gente quer que Deus nos dê uma resposta, nos dê um escape, nos dê uma saída, mas a gente acaba esquecendo de que na maioria das vezes não é como nós gostaríamos que Deus vai agir. Então, às vezes, esses questionamentos fazem com que a gente pare no meio do caminho, perca o foco, né? E a gente tem que cuidar disso. É algo muito importante que o senhor está colocando aí, né? Desses questionamentos. Por mais que ele fosse um grande homem de Deus, por mais que ele fosse um grande servo, também tinha toda essa questão, às vezes, dos questionamentos, e às vezes até a gente acaba atrasando alguma bênção que Deus tem para nós mas por que é assim? Será que não deveria ser assim? O melhor é a gente saber que tem que obedecer, porque obedecer, a própria palavra diz que é melhor do que sacrificar. Eu gostaria de deixar um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando aqui. O irmão Marques está nos acompanhando, o irmão Aleluia. Daniel, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, o irmão Carlos Xavier, o Júnior, que Deus abençoe a vida de todos. Também aqui temos a vida do evangelista Leonardo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Missionária Fabiana, missionária Ana estava aqui também, toda a família, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Nos desculpe se a gente esquece de algum nome, porque às vezes estamos nos concentrando aqui mais na palavra e acaba às vezes não vindo no tempo certo os comentários, mas que Deus abençoe a tua vida e você possa ser edificado através desse tempo, em nome de Jesus. Amados, aqui nós estávamos falando sobre obediência, e obedecer é algo que não é fácil nos nossos dias. Por quê, irmãos? Porque nós vimos muitas coisas, muitos líderes, mesmo evangélicos, cada um quer fazer de uma maneira, cada um distorce, quando muitas vezes nós vemos o evangelho simples que nós aprendemos, um evangelho natural que está na palavra. Quando nós vimos que Moisés, ele era um homem muito corajoso, ele era um homem extremamente corajoso,
ao meu ponto de vista. Porque ir diante de Faraó, desafiar, sabendo que aquele homem estava sendo movido dentro dele, desafiado dentro dele. E eu via na leitura, quando Moisés ia, Deus determinava: tu vai lá e vai dizer que ele tem que libertar o meu povo. E o engraçado é que Deus tocava no coração de Faraó para que ele dissesse que não ia libertar o povo. E eu antes de ler as Escrituras, eu achava que Faraó não queria libertar o povo. E muitas vezes nós achamos as coisas sem conhecer o Deus que nós servimos. Nós pensamos que Deus é uma coisa e Deus é completamente outra. Na Escritura, se você for ler e se você for se aprofundar, Deus mandava Moisés falar com Faraó. Faraó dizia que ia libertar o povo, ele dizia isso. Moisés insistia e ele chegava à conclusão que tinha que libertar o povo. Mas Deus, com todo o seu poder, com toda a sua graça e com toda a sua maravilha, fazia Faraó endurecer o seu coração para que aquele povo, o povo de Deus, viesse se fortalecer, crescer e crer que é Deus que estava no controle e não Faraó. Porque nós poderemos ser libertos por um homem, mas se nós não tiver Deus no nosso coração, não resolve. Eu posso servir uma entidade, eu posso servir um Deus de madeira, um Deus que está na parede, mas eu tenho que ter o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso dentro do meu coração, o Deus que não é criado por mãos de homens, o Deus que criou todas as coisas e tem o controle de todas as coisas na sua mão. O controle da tua vida está nas mãos de Deus agora. O controle da vida da tua família, o desenrolar dessa situação está nas mãos de Deus. Se você colocar neste momento, dizer para Deus, por menor que seja a tua fé, por menor, se você colocar assim, por mais simples que você fale ou se ache, você dizer para Deus, juntar as tuas duas mãos assim, dizer para Deus: eu entrego, meu Deus, toda essa situação nas tuas mãos, porque eu não consigo mais, eu não tenho forças. Deus entra com a providência no mesmo momento. Quem sabe Ele está do teu lado agora aí, e você não está sentindo. Deus entra agora com a providência e transforma a situação, já está transformando pelo poder de Deus, pelo amor que há em Cristo Jesus, que você ainda não está vendo. Deus já está te libertando neste momento, Deus já está limpando o teu organismo de todo vício neste momento. Eu não sei porque o Senhor me leva a falar sobre vícios nesta noite. O Senhor está nos libertando nesta noite, de todo vício, de tudo que é impuro, de tudo que é mal, de tudo que é sujo, de tudo que desagrada a Deus. O Senhor está nos limpando nesta noite. Que maravilha, Senhor, Tu está fazendo nesta noite. E Moisés foi aquele homem de Deus que instituiu a Páscoa. Em seguida nós estaremos celebrando a Páscoa aqui no nosso país. E Moisés foi esse homem. Moisés foi esse homem que instituiu a Páscoa. Moisés foi esse homem, grande homem da fé, da galeria da fé, que atravessou o povo por aquele mar. Quando eu olhava os filmes, quando eu era criança, eu achava, mas como que Deus vai levar o povo que Ele diz que ama para o mar para morrer? Mas Deus tem o controle de todo o universo nas suas mãos. O controle de tudo está nas mãos de Deus. A pandemia existe, como o missionário falou, existe, é uma realidade. Não tem como nós mentir. Não tem como eu dizer assim, não é. É uma informação falsa. O jornal está aumentando. Não é verdade. A pandemia existe. A crise está estabelecida.
mas nós somos de Cristo. Nós somos aquele representante nesta terra, nesta cidade, nesse país e nessa fronteira, daquele que veio instituir um evangelho verdadeiro, que salva, que cura, que liberta, que transforma a vida do pecador, que transforma a vida do doente, que renova as forças do cansado, que levanta aquele que está caído, que está batido, que está sofrendo, que está no fundo das drogas, que está no fim do túnel e não vê uma luz. Jesus Cristo veio para nos salvar, irmãos. Você tem que crer nisso. Você pode estar afastado da igreja porque não tem culto, mas dentro da tua casa você tem que fazer um culto a Deus. Você tem que fazer um culto dentro do banheiro, se as crianças correm na sala. Você tem que fazer um culto lá no pátio quando tu vai varrer, cortar grama. Você tem que fazer um culto dentro do teu carro, do teu automóvel, se você não pode ler a Bíblia dentro de casa. Você tem que fazer um culto a Deus a todo momento, porque Deus é aquele que recebe, que merece todo louvor e toda adoração. Moisés, o nosso libertador, que foi aquele que libertou o povo do Egito. Muitas teses falam que Moisés ele não entrou na terra prometida, que Moisés ele pecou, que Moisés fez isso, que Moisés fez aquilo, mas eu me concentro naquilo que Deus usou grandemente esse servo. Eu uso como inspiração, também aprendo o que eu não devo fazer, que ele cometeu ali, né? Onde muitos pregadores distorcem que ele não entrou na terra prometida por uma coisa e não é verdade, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu quero falar, eu quero que a minha vida, que o meu ministério, que a minha família se edifique, e que você se edifique naquelas grandezas que Moisés foi usado por Deus para guiar aquele povo. Moisés foi um verdadeiro líder, irmãos. Moisés foi um líder nato. Moisés foi um líder que não temeu a falar com a maior autoridade de um país. Quando muitas vezes nós temos vergonha de falar do amor de Cristo para uma só pessoa, ou na rua, ou para um mendigo, ou para um colega de trabalho, ou até para o nosso próprio irmão, filho da nossa mãe, do nosso pai. Moisés não tinha medo. Moisés se queixou para Deus que não sabia falar, mas Moisés não tinha medo. Moisés ia, Moisés falava, Moisés conduzia o povo. E eu quero, uma das coisas grandiosas que eu vi e li, quando Moisés pediu para ver a face de Deus, a cara de Deus, ele tinha um sonho de ver, ele queria ver, ele tinha quem sabe era o maior sonho dele, era ver Deus face a face. E Deus fala que ele não pode ver, porque quem vê Deus assim morre. Não pode, a grandeza, o poder que está em Deus, tudo aquilo. E aí Deus fala para ele que ele deve descer, colocar sobre a fenda da rocha. E estar na fenda da rocha, irmãos, é estar firmado em Deus. Estar na fenda da rocha é estar esperando em Deus, estar confiando que Deus tem a solução, que Deus vai nos fortalecer e vai enviar o socorro. Você esteja empregado ou desempregado, você esteja preocupado agora com as contas que estão chegando, que vão chegar, que estão para chegar, que já chegaram. Quem sabe há atritos dentro do nosso lar, e muitas vezes acontece quando vai faltar alguma coisa. Às vezes uma pergunta que nos faz naquele momento que nós estamos com falta de dinheiro ou com falta de fé, muitas vezes já se consegue uma desavença. Isso não pode acontecer. Aquele que está na fenda da rocha, ele está em Deus, ele tem certeza, ele está firmado em Cristo, ele tem convicção, ele entregou tudo para Deus, e ele vai esperar em Deus.
E eu queria encerrar, amados, aqui em Mateus 17:11. Eu quero que você procure aí na tua casa. 17:11:1. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que fala da transfiguração de Jesus, né? E diz assim, ó: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, prostrados, tomados de grande medo e temor. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Nós podemos ver, queridos, que Moisés aqui já estava na glória. E que Moisés, ele foi um homem grandemente usado por Deus. Assim como você pode ser usado por Deus. Assim como a tua vida pode ser usada por Deus para alcançar outras vidas, outras famílias, outras pessoas. Não te mantenha somente em ser salvo, em ter Jesus para você, ou ter Jesus dentro da tua casa. Nesses momentos que estamos vivendo, nós temos que levar Jesus, assim como Moisés levava a palavra de Deus, assim como Moisés levava as leis. Moisés foi o homem que escreveu o Pentateuco. Moisés foi o homem que escreveu, seria a Torá, né, pastor? A Torá, né, Pentateuco. Então, você, eu, nós todos que estamos aqui, você pode levar esta palavra, você pode expandir o Evangelho, você pode ser usado por Deus. Esta é a reflexão que eu tinha sobre o nosso irmão Moisés, o libertador do povo hebreu. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar agora, né, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. É algo muito importante também, né? Fazendo o mesmo cumprimento que fiz com o missionário Mário, missionário Fernando, algo bem interessante que o escritor de Hebreus ele nos destaca aqui por causa da fé. Moisés teve coragem e disposição de deixar de lado, abdicar de todos os tesouros do Egito. Moisés ele abdicou de tudo, todos os tesouros, enfim, ali as regalias que ele poderia ter. E a gente vê que às vezes, para a gente servir a Deus, para a gente fazer a vontade dEle, a gente tem que abdicar de algumas coisas e fugir do pecado, ou fugir da aparência do mal. Às vezes a gente quer tanto que a bênção ela aconteça em nós, ou que as promessas se cumpram nas nossas vidas, mas é necessário nós abdicarmos, renunciarmos muita coisa que às vezes faz com que nós não venhamos viver a bênção. Como o povo de Deus, como eu sempre coloco nos exemplos, eles foram libertos do Egito, mas ainda tinham pensamento no Egito,
Às vezes Deus ele já te libertou, já te deu oportunidade, mas você continua. Não podemos mais viver no passado, não podemos mais viver questões que vivemos no passado, situações, é o novo, é o hoje, é o agora. E Deus ele te liberta e você tem que libertar os teus pensamentos do passado. E às vezes é importante também isso, renunciar em várias situações, renunciar ao pecado, renunciar a tesouros, assim como Moisés fez, para cumprir a palavra de Deus e para ser obediente a Ele. Também gostaria de agradecer, temos mais irmãos aqui que estavam conosco também, o irmão Juan, a missionária Mari, o irmão Edson também, o Túlio que estava nos acompanhando, o irmão Marques, o irmão José Carlos, missionária Fabiana, Ângela, todo o pessoal que está nos acompanhando, que Deus abençoe a vida de todos vocês aí que estão conosco, que disponibilizaram esse tempo para estar ouvindo algumas reflexões de homens de Deus, da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida. Nós vamos adorar a Deus agora também, juntamente com o pastor Cláudio, em nome de Jesus. Amém, amados. Que palavra, né? Deus abençoe a vida dos missionários que aqui estão. Estamos sendo aqui abençoados aqui com essa palavra, né? Vamos cantar mais um louvor para o Senhor. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde eu tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde eu tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que momento maravilhoso. Irmão Carlos Xavier que estava nos acompanhando, que Deus abençoe sua vida também. E só para finalizar, né, irmãos, não estender muito essa live, um exemplo maior que nós temos de fé é Jesus. A nossa lista aí da galeria dos heróis da fé, ela é muito grande, né? Ela é exaustiva, mas nós temos o nosso maior exemplo de fé, o maior herói da fé, Jesus. E a palavra do Senhor nos diz ali no livro de Hebreus 11, versículo 2, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Livro de Hebreus, louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser acompanhar conosco, Hebreus 11, 2. Fala ali sobre a fé, algo muito importante. E a palavra do Senhor nos diz assim: pois pela fé os antigos
obtiveram um bom testemunho. É isso que nós estamos partilhando aqui, os antigos, os exemplos da palavra de Deus, falando sobre fé. E é importante a gente sempre, por isso que a gente tem a Bíblia, a gente tem a palavra de Deus, que é o nosso manual para esses dias, esses exemplos, mas o exemplo maior de todos, né, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa sempre estar fixado nele, buscando a sua presença, por mais que muitas vezes a situação não seja favorável, não seja aquilo que nós gostaríamos de viver, mas colocar a nossa fé em ação e buscar esse Deus Todo-Poderoso. E aqui no 12, para finalizar, Hebreus 12 também, Hebreus 12, capítulo 2, a palavra de Deus nos fala sobre seguirmos, né, esse exemplo que é Cristo. E a palavra do Senhor nos diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Precisamos sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, que é esse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, antes de fazer esta oração final, nós deixamos isso para você. Continue firme, buscando a presença de Deus, buscando esse Deus Todo-Poderoso. Também aqui estendo esse abraço para o Michel, que está nos acompanhando, e sua família. Que Deus abençoe todos vocês. Mas o intuito hoje, né, dessa live entre amigos, entre irmãos, missionários, pastores, era poder estar trazendo exemplos, né, da palavra de Deus, citações bíblicas, homens de Deus, também mulheres de Deus aí que tiveram grande importância e que nos fazem ter essa fé. E o que eu tenho aprendido muito, irmãos, pastores, missionários que estão nos acompanhando, é que realmente a nossa fé, para ela ser uma fé verdadeira, ela vai ser provada nos momentos de maior dificuldade das nossas vidas, porque senão não é fé, não seria fé. Às vezes a gente fala, eu quero ter fé, mas aí vem uma luta, vem uma dificuldade. Bom, a tua fé vai ser testada aí, vai ser provada aí, porque aí realmente nós vamos colocar em prática isso tudo que foi falado de Abraão, de Moisés, de Jesus, porque eles tiveram que renunciar a muita coisa, eles tiveram que abdicar muita coisa e obedecer a Deus para que a promessa se cumprisse. Às vezes é doloroso o nosso caminho que nós temos que seguir, mas tenha em mente uma coisa: está sendo preparado um lugar melhor para eu e você vivermos nessa nova Jerusalém, longe de todas essas preocupações e problemas, mas sempre ter fé, confiar em Deus, obedecer a sua palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Antes de fazer essa oração final, pastor Cláudio, deixa algumas palavras para nós aí, um último louvor, para a gente poder despedir o pessoal que esteve nos acompanhando. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. É isso aí, Deus abençoe grandemente. Para mim é uma honra, um privilégio estar mais uma vez com vocês aqui, em amigos, né, e companheiros de ministério, e os missionários que aqui estão. E você que está aí do outro lado aí, para nós é um privilégio ter vocês aí, conectados conosco aí, e que Deus possa multiplicar muitas bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, a cada família que está assistindo aí. Que Deus abençoe a todos, e essas são as minhas considerações finais, que é um prazer sempre estar aqui na casa de Deus, juntamente com vocês. Obrigado. Mais um louvor? Antes aqui de pastor, quero agradecer a vida do Vitor Correia, que está conosco aqui também, missionário Carlos Eduardo, irmão Aguirre, que não tinha comentado, o Guilherme também, enfim, todo o pessoal está se conectando aí conosco. Que Deus abençoe. Se a gente esqueceu de algum nome, não fique triste, a gente sabe que Deus está... Oi? Neneu Soares também, né? Isso, o irmão Marques, missionária Fabiana já foi citada, o Júnior, a irmã Débora, enfim, todos os irmãos que estão conosco aí. Irmão José Carlos, irmão Carlos Xavier, irmão Marques também, sua esposa, sua família. Que Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá, pastor. E também estamos à vontade aqui, mas estamos estranhando, né? Às vezes a gente acostuma tocar com toda a equipe, toda a banda, né? E desculpa alguma imperfeição aí, pessoal, tá? Não é um profissional que está tocando aí, né?
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o seu nome cresça. Apareça, que o seu nome cresça. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A irmã Luísa, a irmão Roberto, que também estão nos acompanhando, Deus abençoe a vida de vocês. E vamos fazer essa oração final, está entregando esse momento nas mãos do Senhor e lembrando você que amanhã nós temos os nossos cultos presenciais. Durante a semana continuamos com as lives, na terça-feira às 20 horas, sexta-feira às 20 horas. Também sempre temos alguma live extra, fique atento, ao página Facebook da Igreja Família Cristã Santana do Livramento. E também amanhã nós temos o nosso culto às 9h30 pela manhã, às 18 horas e às 19 horas. Se caso você não conseguiu lugar para os cultos, que tem um limite aí pela questão do decreto, vai ser transmitido às 9h30 pela manhã e depois às 19 horas. Deus abençoe a tua vida, Pai. Eu quero te agradecer por esse momento que tivemos aqui buscando a tua presença, buscando a tua face, trocando experiências. Também, Senhor, refletindo, Senhor, reflexões sobre a tua palavra, sobre grandes exemplos de fé que nós temos aí, Pai. Vários, vastos nomes, Senhor, que vamos falar de homens teus, de mulheres, Pai, que nos trazem inspiração de fé, de ânimo, de continuar adiante, de buscar a tua presença. E nós te louvamos por isso. Obrigado pela vida, Senhor, do missionário Fernando, missionário Mário, o pastor Cláudio, Senhor, lá, que Deus continue abençoando a sua igreja, o seu ministério, sua família, sua casa, continue prosperando, declarando bênçãos, continue ganhando almas para o reino em nome de Jesus. Agradecemos, Pai, por nosso ministério, a nossa igreja e todos os irmãos que estiveram nos acompanhando, Pai. Nós declaramos bênção, Pai, para a vida de todos eles, que possam ter um domingo abençoado, guardado e protegido por Ti, e que amanhã possamos estar aqui na Tua casa, no templo físico, te adorando e te glorificando. Muito obrigado, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.